Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado, Cristo O Deus que age. Esse é o Deus que hoje vamos falar alguns minutos sobre ele. Mas se você quer saber se realmente ele age, olhe para trás. Aqui nós podemos ver a ação de Deus. Este é o Deus que age. E você pode ver na sua própria presença que Deus está agindo cada tempo, cada mês, cada ano. E isso é exatamente o que nós estamos vendo. E veremos no futuro. Este é o Deus que age. Nós precisamos saber, irmão, como que este Deus realmente age na vida do ser humano. Este Deus age de formas que muitas vezes não compreendemos, não entendemos, mas ele está sempre agindo, cada dia que passa. E a exemplo disto, podemos verificar. Eram aproximadamente o ano 2085 antes de Cristo, quando Deus, o Deus que age, olhou para a terra e lá, na região da Mesopotâmia, na Caldeia, uma pequena cidade, Ur na Caldeia. E Deus lá avistou um homem. Este homem estava agora incluso no plano de Deus para a salvação da humanidade. Era um homem que ele queria, era um homem que ele ia usar para dar início à salvação da humanidade. Era uma cidade que tinha idolatria, como todas as cidades, mas Deus estava com os seus propósitos já preparados e chamou aquele homem para uma missão. E era a missão salvadora para o mundo. Mas para que aquele homem fizesse exatamente o que Deus queria, Deus começou a agir. Agir na vida daquele homem. E agiu de tal forma que este homem começou a ver que Deus conhecia tão bem o ser humano que ele tocou em cada ponto mais importante da vida de Abraão. Sabe que às vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos lá a palavra Abraão. Abraão era este homem. E este homem estava agora dentro dos planos de Deus. E Deus, para animá-lo, Deus fez a ele algumas promessas. Mas não era a promessa que o homem podia realizar. Por quê? Porque nós estamos falando não de Abraão. Nós estamos falando do Deus que age na pessoa de Abraão. É isso que vamos ver hoje. Abraão, aquele homem comum igual a nós, ele tinha sonhos. Abraão sempre sonhou em ter uma família. Mas era impossível. Impossível, por quê? Porque Deus já estava agindo na sua própria família. A sua mulher era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Mas Abraão sonhava, porque era o sonho de todos os casais. Ele desejava realizar, e por ser impossível aos homens realizar tudo isto, Deus começou a agir. Mas ele queria também que esta ferramenta, esse homem que ele ia usar, tivesse também as suas qualidades. É o homem que ele quer.
Abre suas Bíblias para Gênesis capítulo 12. E nós vamos manter a Bíblia aberta aqui. E vamos usar os versículos 12, capítulo 12, de 1 a 9, para mostrar a vocês que Deus queria alguém para usar no seu trabalho. Este alguém deveria ser alguém que tivesse também as suas virtudes. E uma das primeiras coisas que Deus fez foi tocar naquilo que ele mais amava, aquilo que ele gostava, aquilo que ele se apegava. Abraão era um homem da terra. Ele era o homem da terra. E uma das primeiras coisas que Deus queria que ele fizesse era isto. Versículo 1. Esta é a chamada de Deus para o trabalho que ia ser realizado mais tarde. Mas ele disse algo para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão. Irmãos, vamos prestar bem atenção nesta leitura, para saber que aqui nós estamos vendo Deus. Nós vamos ver Deus, Deus, Deus. Abraão é aquela ferramenta que Deus vai usar. Olha o que aconteceu. Primeiras palavras, disse Deus a Abraão. Deus falando a ele as suas palavras. Primeiro ele disse, sai da tua terra. Quando o homem é da terra, a vida dele é a terra. Era a sua sobrevivência. Então era algo para pensar. Deus mexeu exatamente no ponto certo. Sai da sua terra. E onde ele vivia? Da terra. Mas Deus queria exatamente lançar primeiramente um desafio a ele. Sai da tua terra. E ele começou então a sentir a sua primeira prova. Sair da terra. E depois ele disse, sai da tua parentela, da casa do teu pai. Quando falamos de Abraão, nós estamos falando de quem? De um patriarca. Sabe o que é um patriarca? É aquele que tem tudo voltado para si. Abraão, aqui podemos ver nos versículos 29 do capítulo 11, que Abraão casou-se com Sarai. Certo? O que a Bíblia diz com relação ao casamento? Eles têm agora aqui algo para sair da casa. Saiu? Não, ele ficou lá. Está vendo? Mas era um mandamento. Então aqui nós estamos vendo que as coisas importantes Deus começou a mexer. Sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai agora para uma terra que te mostrarei. Isto era a proposta de Deus para o homem. Essa é a proposta feita. E Abraão poderia simplesmente pensar que ele, saindo da terra, ia violar algo da família. O patriarcado ia ser quebrado. Mas era isso que ele deveria fazer, ele tinha que correr o risco. Abraão estava diante de um segundo desafio e uma prova. Era uma demonstração de coragem que ele deveria fazer. Deus queria também dele algo. Ele teria que sacrificar. Deixar a terra que amava, a família que amava e também mostrar a sua obediência. Era um grande desafio. Era como Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 34, se você ama mais a sua família, o pai e a mãe, do que a mim, não pode ser meu discípulo. Era uma qualidade que o homem deveria ter para cumprir aquilo que Deus estava determinando. E agora devemos ver, então, provas versus promessas. Abraão podia começar a pensar, e lá na sua cabeça, ele diz, saio, não saio, deixo ou não deixo a minha família, vou ou não vou. Por quê? Você vai para uma terra que te mostrarei. Para onde? Que lado?
Tudo isso estava passando pela cabeça de Abraão. Mas Deus age. Deus age. E o Deus que age conhecia interiormente o homem Abraão. E ele disse uma coisa para ele, que possivelmente despertou no seu espírito algo maior do que todas as coisas que ele tinha nas suas mãos. E ele desejava e ele queria. Ele disse aqui, mais uma vez, irmãos, vamos olhar para o texto. É Deus ainda agindo. De ti farei uma grande nação. Opa! É isso que Abraão pensou. Fazer de mim uma grande nação. Qual era essa promessa, então? Primeiro, Abraão estava dizendo, mas a minha mulher não tem filhos. Eu sou já de 65 anos. E ele está dizendo que vai fazer de mim uma grande nação. E não era somente isto. Olha a palavra, Deus dizendo, eu farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sabe que certa vez, em Marcos capítulo 10, Jesus falando sobre o perigo das riquezas, ele disse isto, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pedro, aquele mesmo Pedro que sempre estava à frente de falar, disse, Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos, que será de nós? Como se ele dissesse, o que eu vou ganhar com isto? Abraão não precisou fazer essa pergunta. Abraão não precisou perguntar, olha, se eu deixar a minha terra, a minha família e tudo, o que eu vou ganhar? Ele não precisou fazer isso. Deus disse, eu vou fazer. Este Deus que age, disse, eu vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar, vou te engrandecer o nome. E lá estava agora a proposta. Era esta, eis aí, irmãos, a prova que Abraão deveria fazer. Deus queria ver a sua dignidade. E o que aconteceu então? Ele tomou uma atitude. Logo após ouvir tudo isso. No versículo 3, ele foi o primeiro a participar destas bênçãos. Ele disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Olha agora, ele ia ser aquela bênção para todas as famílias da terra, partindo de Abraão. Mas Abraão tomou uma atitude. O que Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão logo tomou uma atitude e juntou tudo o que tinha e saiu. Mas levou Ló a tiracolo. Mas o que Deus disse? Sai da tua parentela. Mas ele levou o seu sobrinho. Mas será que alguma coisa estava errada? Será que alguma coisa estava errado aqui em levar o seu sobrinho? Mais uma vez, era Deus agindo, porque esse é o Deus que age. Era Deus agindo. Ele foi e levou o seu sobrinho com ele. Ele tomou realmente uma atitude. E ele saiu. Por quê? Eu sei que aqui todas as pessoas, ou quase todos, são líderes. Ele saiu e foi. Mas a questão é que a terra era tão pequenininha, sabe? Naquela época, a terra era tão pequenininha que não comportava Abraão e Ló. Peraí, a terra é pequena para os dois, mas é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Eles saíram juntos. Mais tarde, houve então uma contenda
entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e a história lá é: a terra é pequena para nós dois. Nós vamos ter que nos separar. Mas aí ainda, irmãos, era a mão de Deus agindo. Era Deus, o Deus que age. Ele estava lá agora fazendo exatamente isto, agindo em Abraão. Abre a sua Bíblia para capítulo 13. Depois que eles tiveram lá aquela contenda, versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de toda a terra? Peço-te de que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, a beleza da terra. E ele disse: eu vou para lá. E Abraão disse: está bem. Olha agora o versículo, irmão. Olha agora para o versículo 14. Depois da separação, depois que um foi para um lado e para o outro, disse o Senhor a Abraão: olha agora a palavra. Depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te darei a ti e a tua descendência para sempre. Agora cumpriu-se. Por quê? Ele diz: agora você vai saber a sua terra. Agora você vai saber o que eu vou te dar. E dali começou exatamente aquela bênção. Sonho realizado. Abraão e sua esposa sonhavam com filhos. Isso era impossível para ele, porque não podia. Mas sabe o que acontece? Lá estava mais uma vez o Deus que age. Lá mais uma vez era Deus que estava agindo. Ele mexeu no seu sonho impossível. Filhos, nação. Aquilo era o que ele mais queria na sua vida. Farei de ti uma grande nação, e agora estava a sua oportunidade impossível para ser realizada. As bênçãos prometidas. Era uma bênção, irmão. Não uma bênção temporária, somente para ele. Não era uma bênção local, era uma bênção para o mundo que começaria com ele. Ele era a fonte. Em ti, ele diz, serão benditas todas as famílias da terra. Era ele o primeiro a receber. Te abençoarei. Mas era uma bênção para o futuro. Todas as famílias da terra era uma bênção para a eternidade. Ele queria, Deus queria, um novo princípio, para que todos pudessem ter realmente esta bênção. Era uma bênção prolongada, mas ele diz, em ti serão benditas. Se ele entendeu, e esta bênção se estendeu até os dias de hoje. Você que está aqui, você é o detentor desta bênção. Você recebeu esta bênção. Nós somos beneficiados com essas bênçãos prometidas a Abraão. Ela chegou até nós. Mas como chegou até nós essa bênção? Deus estava agindo. Agindo de uma forma que o homem, às vezes, não consegue entender. Quando os filhos de Abraão, os netos de Abraão, os filhos de Jacó, quando alguém vendeu José, falando que ele tinha sido morto, era Deus, mais uma vez agindo na vida daquele homem, para mais tarde mostrar para eles as bênçãos que Deus prometeu. Era isto exatamente o que estava acontecendo. Deus age sem olhar para o tempo. Quando ele prometeu, aqui no capítulo 15 para Abraão, antes de Abraão ter filhos, ele diz, a sua descendência será peregrina em terra estranha por 400 anos.
E isso aconteceu. José foi primeiro. Depois desceu os seus irmãos. Eram 70 pessoas. Mas depois de 400 anos, Deus não esqueceu, não. Às vezes nós esquecemos de um dia para o outro. Mas o Deus que age não esquece. O Deus que age, ele faz aquilo que ele promete. 400 anos se cumpriram. Deus levantou um líder para tirá-los de lá. A Bíblia diz, 400 anos depois, Deus se lembrou da promessa. Mas ele não tinha esquecido. E essa promessa veio para nós. A bênção pela perseverança. Que Deus age. Deus quer ver a paciência. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa para ele. Eu vou te dar um filho. Você vai ser uma grande nação. E o ano foi passando. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25 anos. E Abraão disse, olha, Deus esqueceu. Deus esqueceu. 25 anos, olha para mim. Eu não tenho nada mais para ter um filho. E Deus diz, mas é isso que eu quero. Quando eu chegar a dizer eu não sou nada, aí Deus vai agir em você. Aí quando você pensar que ele não vai agir como você quer. É isso que ele queria que Abraão chegasse à conclusão. Olha, Deus, eu não sou mais nada. A minha mulher não é mais nada. Ele diz, agora eu vou te dar um filho. É isto. É o Deus que age. Não é Abraão. Não é Sarai. Não é Isaac. Não é Jacó. Não são os 12 patriarcas. Mas quem é? É o Deus que age. É aquele Deus. Mas, irmãos, olhem bem o que aconteceu. Ele mostrou, o Deus que age, mostrou a sua fidelidade. No capítulo 18, ele foi lá falar com Abraão. Abraão já tinha 100 anos. E Abraão, daqui um ano, eu vou voltar. E a sua mulher vai ter um filho. Aí vai começar aquela grande nação que eu já prometi. Mas nós estamos, irmãos, hoje, com algo que às vezes nós não temos o conhecimento total. Aquela bênção que Deus prometeu lá, que era para todas as famílias da terra, agora não está mais na mão de Abraão, nem de Isaac e Jacó, nem nos 12 patriarcas, mas esta bênção agora está nas suas mãos. Ela chegou até você, ela chegou até nós. Quando alguém subiu aqui em cima e disse, nós temos 300 homens aqui dentro. Eu pensei, esse é o número ideal que Deus usou com Gideão. Este é o número ideal. Este é o número certo. Mas nós precisamos fazer o quê? Deixar Deus agir em nossa vida. Este é o Deus que age, não importa o tempo. Se ele chamou Abraão em 2085 a.C., nós estamos hoje a 1998 depois de Cristo, e Deus é o mesmo, Deus age também aqui, mas você precisa entender, saber quem é esse Deus que age. Hoje estamos falando desse Deus. Depois do cumprimento da sua promessa. Depois de muitos anos. Onde está então agora aquela bênção para todas as famílias da terra? Está com você. Está nas suas mãos. É isso exatamente o que acontece. Ela existe tão viva, tão quente, como nos dias de Abraão. É isso que você deve pensar. E o Deus que agiu em Abraão, em Isaac, Jacó e todos os outros, ele age em você nos dias de hoje. Mas você precisa saber, entender e deixar esse Deus agir em você. Faça como Abraão. Ele diz, agora eu não tenho mais nada para mim mesmo. E Deus disse, é isso que eu quero. É isso que Deus quer de você. Ele quer que você, irmão, desça do pedestal. Deixa do pedestal e deixa Deus agir em você. Porque esse Deus que agiu lá, ele age hoje.
E olha uma coisa que você precisa saber. Estas bênçãos, esta bênção para toda a família da terra, eu pergunto para você, qual é a porcentagem das famílias da terra que está aqui dentro? Dá para você calcular? Será que tem 0, 0 e mais 10 zeros, 1% das famílias da terra aqui dentro? Mas será que essas bênçãos é para mim e para você, só para 300 homens? Será que é para 600, para 1.000, para 2, 3, 4, 5 mil? Ele disse, irmão, todas as famílias da terra. Então nós temos que fazer que essa bênção chegue até essas famílias, para que todas as famílias da terra possam receber, possam usufruir dessa bênção. Será que eles já têm recebido? Será que as nações, como o próprio Daniel disse, é para nações, povos e línguas? É para todas as famílias da terra, e eu preciso avisar essas famílias que eles têm uma bênção para receber, que Deus age nos dias de hoje. Mas isso está com você, está nas suas mãos, está na minha, está nas nossas mãos. Para que essa bênção chegue a essas famílias, você tem que começar a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Olha o que ele disse para Abraão. Deixa a sua terra. A terra diz a minha vida, a terra. Deixa a sua família. Nós somos patriarcais. Meu pai é que manda. Deixa. Ele deixou. Às vezes, irmão, nós temos que deixar algumas coisas. Temos que deixar. Para que essas bênçãos cheguem às famílias da terra. Às vezes, nós temos lá uma família desse tamanho, dentro de um pequeno prédio, mas nós não sabemos que essas bênçãos é para todas as famílias. E você deve sair daqui hoje com esta ideia da cabeça. A bênção que ele disse aqui, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui, irmãos, é a semente. É aquela semente lá. Mas essa bênção se estendeu. Se estendeu por povos e nações. E agora chegou a você. Chegou até nós. E nós precisamos levar essas bênçãos a todas as famílias da terra. Se nós não falarmos, eles não vão saber. Se nós não mostrarmos essas bênçãos, que eles têm direito, como você e como nós, se nós não falarmos, eles não vão entender. E vão ficar sem receber essas bênçãos que Deus prometeu. E eu sei que o Deus que age não vai permitir isso. Se eu não quero, ele vai levantar outro. Mas essas bênçãos vão chegar lá. Vai chegar a todas as famílias da terra. Porque é isto que Deus quer. E o Deus que age não vai deixar que isso fracasse. Mas quero que você pense, está nas suas mãos. O Deus que abençoa, o Deus que age, o Deus que faz a promessa, ele age também em você. Mas sabe o que você deve fazer? Desça do seu pedestal. Olhe quem você é. Coloque-se na mão de Deus. E Deus vai agir em você. Quantas vezes eu fico olhando para as pessoas e eu fico pensando, em 2 Reis, capítulo 4, alguém estava com uma grande dívida. A mulher perdeu o marido. E o que aconteceu? O marido devia. E os credores queriam vender os filhos para pagar a dívida. E ela foi reclamar com o profeta Eliseu. Disse, olha, os credores querem vender os meus filhos para pagar a dívida. O que eu faço? E Eliseu disse, o que você tem em casa? Ele disse, eu não tenho nada. Simplesmente uma botija de azeite. Ele disse, vai para a tua casa, pede vasilhas,
para todos os vizinhos, não poucas. Entra no seu quarto e enche as vasilhas de óleo. Mas olhem bem a pergunta. Onde está o Deus que age? Olhem a pergunta. O que você tem na sua casa? Ela não disse, eu não tenho nada. Sabe de onde Deus tirou o universo? Do nada. Você, o que você tem? Talvez você diga, eu não tenho nada. Coloque esse nada na mão de Deus. Coloque esse nada na mão de Deus. E o Deus que age vai fazer desse nada tudo. Amém. Então faça isso. Porque hoje nós estamos falando desse Deus. O Deus que age. Não é o Deus que agiu, ou que agirá. É o Deus que age no presente, no passado e no futuro. Seja você uma ferramenta na mão de Deus. Coloque o seu nada na mão de Deus. Ele vai fazer tudo o que você não pode fazer. Amém. Que Deus nos abençoe. E que esse Deus continue agindo no nosso meio. Dou graças,